Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua graça tão preciosa que Ele derramou abundantemente sobre nós, nos fazendo povo seu. Nós já louvamos o seu nome nesta noite, e em todos os cânticos e nos hinos nós temos expressado a compreensão dessa realidade de que nós somos povo do Senhor, somos raça eleita, somos sacerdote real, propriedade exclusiva do Senhor. Eu gostaria, então, de convidar os irmãos para fazermos a leitura na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, e os versículos 12 a 17. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Nós iremos ler e depois fazermos uma reflexão, meus irmãos, naquilo que o Senhor, através de Paulo, falou àquela igreja, e essa noite também falará a cada um de nós. Os irmãos encontraram? Podemos ler? Eu vou tirar o óculos. Os irmãos que já me ouviram alguma vez sabem que eu tenho dificuldade de ler com o óculos. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura, versículo 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós estamos sendo ministrados nesses últimos domingos com a exposição da Epístola aos Colossenses. Não é? O Senhor concedeu ao reverendo Luiz Roberto o entendimento de que era necessário que essa carta fosse exposta e que nós fôssemos ministrados ao longo de alguns domingos com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a partir da sua palavra, para que nós fôssemos tratados, confrontados, admoestados, edificados, instruídos. Isso é maravilhoso. Nós temos sido graciosamente abençoados por Deus ao longo desses últimos domingos. E, exatamente por causa da graça de Deus, me foi confiada esta noite a oportunidade de estar refletindo com os irmãos a respeito desse texto. Nós, no último domingo, ouvimos sobre
os resultados da nossa união com Cristo. E o pastor Luiz, ele expôs os versículos 1 a 11 do capítulo 3. Hoje nós gostaríamos de fazer essa reflexão considerando o tema, as características dos eleitos de Deus. Talvez não as características, porque não vai envolver todas, mas algumas características dos eleitos de Deus. Nós não temos dúvida que pertencemos ao Senhor. Isto é muito claro pelo testemunho do Espírito Santo em nós. E por aquilo que o Senhor nos faz entender e desejar servi-lo com o propósito de que o seu nome seja glorificado. Mas a questão é que, muitas vezes, no dia a dia, nós nos esquecemos das características que nos definem, aquilo que define, de fato, o nosso caráter como povo de Deus, o nosso caráter como raça eleita, como sacerdócio real. E nós iremos considerar algumas características nesta noite e procurarmos aplicá-la à nossa vida, sempre dependendo da graça do Senhor, do agir do seu Espírito, para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho amado, nosso Salvador. Meus irmãos, primeira característica nesse texto, ainda aqui, considerando um pouco antes do texto que lemos, é que o povo de Deus é caracterizado por uma unidade na diversidade. Nós precisamos entender que somos uma unidade, mas nós não somos iguais num determinado aspecto. Há um aspecto no qual nós não somos iguais. Por exemplo, nem todos nós gostamos do mesmo tipo de roupa, não é? Da mesma cor. Nem todos nós gostamos, não é? Do mesmo tipo de entretenimento, ou do mesmo tipo de comida. Enfim, nós temos preferência, nós temos personalidades. Nós somos diferentes em alguns aspectos. E o poder da graça de Deus se manifesta exatamente no fato em que ela entra na diversidade, onde pessoas que são diferentes, que não possuem a mesma ascendência, não foram influenciados pela mesma cultura, não têm a mesma formação, não é? Mas a graça de Deus entra e transforma e traz essas pessoas a formar um corpo, uma unidade. E essa unidade, ela precisa, em primeiro lugar, estar fundamentada na verdade. Então, o Senhor, de um universo bastante diferente, né, toma pessoas diferentes, de lugares diferentes, com personalidades diferentes, com experiências diferentes, redime essas pessoas, transforma essas pessoas, traz para si, forma um corpo e espera e concede graça para que esse povo viva em unidade. Mas não pode haver unidade onde não há verdade. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele afirma: não mintais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, uma característica dessa unidade é que ela está fundamentada na verdade. O Senhor nos ordena a rejeitar a mentira e falar a verdade. E é interessante, meus irmãos, que aqui
A questão de não mentir não é apenas uma questão verbal, de falso testemunho, ou de não falar aquilo que não corresponde à realidade. Mas é uma perspectiva de vida. Não viver aquilo que se não é. Não tentar demonstrar uma realidade que não existe. Porque a obra da graça de Deus vai nos conformar à imagem do seu Filho. Então, eu não preciso ser quem eu não sou. Você não precisa ser quem você não é. Se nós quisermos viver em unidade, nós precisamos estar fundamentados na verdade. Sermos, de fato, quem somos. A hipocrisia não pode estar presente nos nossos relacionamentos, no nosso meio. Tem que haver transparência, tem que haver verdade, porque isso glorifica o nome do Senhor, porque nós estamos sendo conformados à imagem daquele que nos criou, meus irmãos. Então, que o Senhor nos ajude a compreender. O povo de Deus tem que ser um. Não um no sentido de igualdade absoluta, mas um no sentido de igualdade de fé, de verdade, de confiança, um único Senhor de todos nós. Um outro ponto dentro dessa perspectiva da unidade é que essa unidade tem que superar a diferença. Nós já falamos disso, mas Paulo fala também. No versículo 11, ele diz que o novo homem com o qual nós somos vestidos, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, naquele que criou essa mudança, essa transformação nas nossas vidas, não há judeu nem grego. Não há circuncisão nem incircuncisão. Não há escravo nem livre. Não há bárbaro nem cita. Ou seja, não existe mais diferenças no sentido em que nós nos excluímos mutuamente. Nós nos evitamos mutuamente. Nós compreendemos, como o texto diz, nem todos têm a mesma raça, nem todos pertencem à mesma raça. O Senhor está reunindo o seu povo de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, mas esse povo é uma unidade. Existe a diferença de raça, mas não mais em Cristo. Em Cristo ela se anula, no sentido em que nós amamos o nosso irmão exatamente como ele é. Não existe mais diferença de condição social. Em Cristo é possível haver comunhão entre o escravo e o livre, entre aquele que é escravo e aquele que é senhor de escravo, na perspectiva de Paulo na época, na nossa época, naquele que tem uma boa condição social, uma boa condição financeira, e aquele que nada tem, porque somos um. Não há mais diferença de cultura. Bárbaro ou cita estão juntos, formando um corpo para a glória de Deus. Não há mais diferença entre experiência anterior de religião. Circuncisão ou incircuncisão não existe. O Senhor nos chamou para si e nos transformou em seu povo, para a sua glória. Então, essa unidade tem que superar a diferença. Nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas. Nós precisamos amar igualmente todas as pessoas, independente da sua condição social, independente da sua cultura, independente da sua origem, independente da cor da sua pele, independente do que ela seja. Se ela está em Cristo, há unidade,
a comunhão, porque o Senhor é que faz isso. E essa unidade, meus irmãos, só é possibilitada por causa da suficiência de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirma que não há mais nem grego, nem judeu, nem grego, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, ele diz, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é suficiente. Cristo é a nossa suficiência. Cristo nos preenche plenamente. Nos preenche de forma absoluta. E a nossa identificação, a nossa satisfação, a nossa realização está nele. Então, independente de origem, de cultura, de condição social, todos nós só somos alguém se estivermos em Cristo. É Ele quem, de fato, nos concede uma identidade que glorifica ao Senhor. Mas, em segundo lugar, nós sabemos que há uma característica colocada no versículo 12, que é o fato de sermos eleitos com atitude definida. Nós somos povo eleito com atitude definida. Veja que o apóstolo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, em primeiro lugar, nós vemos que fomos eleitos pela graça. Isso aqui está claro. Essa definição de que nós somos santos, que nós somos eleitos santos e amados, o que você fez para adquirir esse status, essa posição? De que forma você adquiriu isso? Na igreja de Colossos havia 4 heresias se infiltrando, e cada uma delas estava instruindo os irmãos a conquistar uma determinada posição, um determinado destaque, ou a aprovação de Deus a partir daquilo que eles faziam. Mas Paulo está dizendo, quem vocês são já foi definido. Quem vocês são já está estabelecido, já está determinado. Foi o Senhor quem fez isso, graciosamente. Graça, favor imerecido. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos santos e nós somos amados por Deus. O reverendo Luiz Roberto, ele costuma dizer que, apesar da palavra graça ser geralmente definida como favor imerecido, ela vai além disso. E eu concordo, irmãos, porque, veja, meus amados irmãos, nós não apenas não merecíamos o favor de Deus, nós não estávamos apenas afastados de Deus, nós estávamos em rota de colisão com Ele, nós estávamos em oposição a Ele, nós éramos seus inimigos. Nós não éramos apenas pessoas que estavam a vagar, nós tínhamos uma direção, e essa direção era de ofensa contra o Senhor. Com os nossos pecados, com a nossa rebelião, nós estávamos afrontando a Deus. Mas Ele, soberana e graciosamente, agiu em nosso favor e nos chamou para si, nos elegeu e nos colocou na condição de santos em Cristo Jesus e amados por Deus. Isto é graça. Não há nada que você possa fazer para que o Senhor o ame mais
do que Ele já lhe ama. E não há nada que você venha fazer que ele passe a lhe amar menos. Você é amado de Deus. Você é santo. Em Cristo Jesus, você é eleito de Deus. Então, nós somos eleitos, somos santos, somos amados. Mas essa eleição, ela é manifestada, ela é expressada com atitudes que estão centralizadas no outro, que não estão centralizadas em você mesmo. E veja, irmãos, que é no contexto de diversidade e diferença em que o Senhor está formando um corpo que essas virtudes são colocadas. Porque em que circunstância nós precisamos estar revestidos de ternos afetos de misericórdia? Em que circunstância nós precisamos estar tomados de bondade, de humildade, de longanimidade? É em circunstâncias difíceis, de diferença, de atrito, não é? Onde, às vezes, nós não nos entendemos bem, às vezes nós não nos expressamos ou não nos compreendemos mutuamente de forma perfeita. É nesse contexto que nós precisamos estar revestidos de ternos afetos de misericórdia. A versão revista e corrigida traz entranhas de misericórdia. Quer dizer, é algo interior, é algo profundo. Eu preciso exercitar misericórdia em relação ao meu irmão, com a sua dificuldade, com a sua diferença. Quando, às vezes, ele pode me ferir, pode me trazer desapontamento, mas uma vez que eu estou sendo renovados e estou sendo trabalhado por Deus para ser conformado à imagem do seu Filho, eu preciso manifestar isso. Preciso ter misericórdia. E não se tem misericórdia se está tudo bem, se está tudo tranquilo, né? Se nós concordamos em tudo, se está tudo maravilhoso. Para que essas virtudes? Essas virtudes se apresentam em um contexto de dificuldade, de atrito. Mas o Senhor está trabalhando na vida do seu povo, está moldando o seu povo para expressar características de um povo eleito, adquirido pelo Senhor. Então, veja bem, o versículo 12 afirma eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando é que precisamos ser longânimos? Quando é que precisamos ser mansos uns para com os outros? Não é quando há atrito, não é quando há dificuldade, não é quando há o desentendimento. É exatamente. Mas se de fato nós nascemos de novo, como já cantamos aqui, se de fato nós somos eleitos, santos e amados, essas virtudes precisam estar presentes. Eu preciso tocar a vida do meu irmão com bondade, com longanimidade, com humildade. Não é? Irmãos, nós temos agido assim. Essa é a realidade prática da nossa vida, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos. É isso que de fato acontece conosco, ou aquilo que Paulo estava exortando a igreja em Colossos, também precisa exortar cada um de nós e nos mostrar que, como povo de Deus, nós precisamos compreender a nossa identidade, a nossa eleição, mas expressá-la de modo prático, ativo, constante, perseverante.
Veja que essa perspectiva de Paulo, ela se mantém no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui não é tolerar, não é aguentar, não. Eu tenho que aguentar esse irmão. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu vou ter que aguentar. Meu Deus, até quando que eu vou ter que aguentar, tolerar esse camarada? Até quando? Né? Até quando eu vou ter que suportar a minha esposa? Então, suportar, às vezes, é essa ideia, né? Ou meu esposo, é essa ideia de aguentar, de tolerar. Não é essa a ideia aqui, irmãos. A ideia aqui de suportar é, de fato, dar suporte. Entendeu? É servir de suporte, é sustentar o seu irmão, é mantê-lo, é ajudá-lo a permanecer firme, é ajudá-lo a permanecer em comunhão com Deus, servindo ao Senhor alegremente, glorificando a Deus. Aqui a ideia de suportar não é de tolerar, mas é de sustentação. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Aqui, meus irmãos, não cabe aquela ideia de cada um no seu quadrado. Isso não, aqui não. Aqui nós dependemos uns dos outros e servimos uns aos outros, sustentando-nos, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós sejamos vistos de fato como povo de Deus. Como povo de Deus. Ele continua: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja que aquilo que eu disse, que o contexto no qual virtudes como a de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, se manifestam, é o contexto onde há diferenças, onde há dificuldades, onde há atrito, está claro aqui. Porque ele diz que, caso alguém tenha alguma queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. É interessante que a tradução Revista e Corrigida afirma, assim como Cristo vos perdoou. Eu prefiro a atualizada, porque a atualizada diz, assim como o Senhor vos perdoou. E isso é ensino para nós. Não é? Isso fica mais claro para nós. Por quê? Se Ele, sendo o Senhor, Ele nos perdoou, quem somos nós como servos para negar o perdão? Quem somos nós? Ele, como o Senhor, Ele ministrou perdão, quem somos nós para negá-lo? Não é? Aqui é uma comunidade de gente perdoada, que não tem nenhum que não tenha tido necessidade de perdão do Senhor, todos nós. E se somos gente perdoada, temos que ser gente perdoadora. Esse perdão tem que ser canalizado, tem que ser externado, tem que tocar as outras pessoas, tem que ir até outras pessoas. É inadmissível um cristão não perdoar. Agora, nós sabemos, irmãos, que o Senhor não recusa a sua graça. E tudo isso é feito não por obra que nasça de nós mesmos ou do nosso próprio coração, mas é porque a graça de Deus soberana e abundante se derrama sobre nós. E então nós perdoamos, porque compreendemos a graça, não é? Porque sabemos a graça. O Senhor Jesus, em Mateus 18, a partir do versículo 25, ele nos conta uma parábola extremamente conhecida. A parábola do credor incompassivo. O texto diz que um certo homem tinha dois
credores. Um lhe devia 10.000 talentos e o outro, né? E um homem devia 10.000, melhor, irmãos, um homem tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. A parábola se concentra no credor incompatível. Existe uma outra parábola onde tem dois credores, né? Quando o Senhor chega na casa de Simão. Isso está em Lucas 7, quando o Senhor perdoa aquela mulher pecadora que lava os pés. Mas em Mateus, o foco é a parábola do credor incompatível. Este homem devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor lhe perdoou a dívida. Quando o seu senhor tomou a iniciativa de cobrar-lhe a dívida, ele disse: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas aquele homem decidiu perdoá-lo. E ele saiu dali perdoado. O texto diz que ele encontrou um conservo, não é? Um companheiro de trabalho, que lhe devia 100 denários, dinheiro de 100 dias de trabalho, cerca de 3 meses de trabalho. Ele começou a forçar aquele homem a lhe pagar, e o homem disse: seja generoso para comigo, eu vou te pagar tudo. Mas ele o encerrou na prisão até que toda a dívida fosse paga. Outros colegas, vendo aquela atitude, chegou até o senhor, que havia perdoado aquele homem, e disse: olha, sabe aquele servo a quem você perdoou aquela dívida? Sei. Então, ele encontrou um companheiro que lhe devia uma soma insignificante diante daquele que lhe devia, e ele não aceitou perdoar. E o texto diz que aquele homem chamou aquele servo e lhe perguntou: eu não lhe perdoei toda aquela dívida? Você não deveria ser generoso para com seu companheiro e também perdoá-la? Então, meus irmãos, essa é a realidade da vida de muitos que, às vezes, não percebem a graça de Deus no tamanho do perdão que recebeu. E está questionando o seu irmão por causa de faltas insignificantes. Está cobrando o seu irmão por algo insignificante. Mas o que Paulo afirma é: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o apóstolo afirma: acima de todas essas virtudes, acima do perdão mútuo, tendo como exemplo o Senhor, acima de um coração cheio de afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade. Acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A pergunta aqui poderia ser: mas como assim? O amor já não está presente em tudo isso? Em todas essas expressões, em todas essas atitudes, o amor já não está presente? Mas aqui o apóstolo está mostrando que o amor é uma parte essencial dessa vestidura, dessa vestimenta, não é? Porque, como ele diz, revesti-vos, ele agora está dizendo: acima de tudo esteja o amor. O amor é como um cinto que prende o restante da roupa no seu devido lugar. Então, todas essas atitudes têm que ser dirigidas, têm que ser orquestradas pelo amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Então, irmão, ser povo de Deus não implica necessariamente, como se ouve por aí, em grandes realizações, em grandes feitos. Não, ser povo de Deus implica em ser parecido com Jesus na atitude em relação ao outro. É compreender que é o outro que deve estar no centro, e não nós, e não cada um de nós. E aqui nós vemos isso claramente. E essa unidade, irmãos, esses
essa característica das atitudes que expressam a eleição deve ser regada, regulada, dirigida pela paz de Cristo. O versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. No capítulo 2, eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo afirma àquela igreja: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro contra vós. Ninguém vos domine. Ninguém determine como vocês devem viver, ostentando humildade, visões, uma série de coisas. Não permitam que façam isso. E aqui no capítulo 3, ele diz quem deve dominar, ou o que deve dominar o povo de Deus. É a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Uma vez que você é regenerado, a paz de Cristo passa a ser o árbitro em sua vida, no sentido em que, se você não está em paz, alguma coisa está errada. Se você falou alguma coisa ao seu irmão e depois não teve paz, você deve reconsiderar. Aquilo pode não ter edificado seu irmão, aquilo pode não ter ajudado ele, aquilo pode não ter conduzido a viver uma vida melhor diante do Senhor. Então, você precisa procurá-lo. É muito interessante como nós, irmãos, levianamente, muitas vezes agimos e não nos preocupamos com aquilo que falamos, com a maneira com que reagimos ao que as pessoas nos falam. Mas o texto está nos afirmando que a paz de Cristo deve ser o árbitro. É lógico que é possível uma mente cauterizada pecar e estar em paz, mas não a mente de alguém em quem o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está conduzindo a imagem de Cristo. O Espírito Santo está habitando. Nessa pessoa não haverá paz. E se você não está em paz em relação a qualquer atitude que você tenha feito para com seu marido, sua esposa, para com seu irmão em Cristo, quem quer que seja, você precisa reconsiderar, você precisa orar ao Senhor e você precisa procurar essa pessoa e corrigir isso, porque na expressão da nossa identidade como eleito de Deus, a paz é o árbitro, a paz é que regula, é que domina, é que comanda todas as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, o povo de Deus é uma comunidade que serve e adora, centrada na palavra de Cristo. Então, em primeiro lugar, o povo de Deus vive uma unidade na diversidade. Em segundo lugar, o povo de Deus expressa a sua identidade como eleito de Deus através de atitudes práticas no dia a dia. E, em terceiro lugar, o povo de Deus é uma comunidade que serve e adora, centrada na palavra de Cristo. Veja o que diz o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, na igreja do Senhor, não tem espaço para eu acho, eu penso, na minha opinião.
Tem espaço para isso. É a palavra de Cristo, é o que está escrito, é a palavra do Senhor. Ela tem que habitar-nos ricamente. Nós precisamos ser habitados ricamente. Veja, irmãos, que além do verbo habitar, já indicar uma ocupação plena, além disso, o texto diz, há o advérbio que intensifica ainda mais, ricamente, a palavra de Cristo. É lamentável que exista ainda algum irmão ou irmã que, não obstante o tempo que tenha de fé, ainda não tenha a palavra de Cristo habitando ricamente em sua vida. Porque o nosso serviço prestado aos nossos irmãos tem que ter como fundamento a palavra de Cristo. Não pode ser o que o Rosivaldo pensa, o que o João pensa, né? Não, eu considero. Não. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor afirma? Então, se eu quero exortar, instruir e aconselhar com sabedoria, eu preciso ter habitando em mim, nós precisamos ter habitando em nós ricamente a palavra de Cristo. Porque senão não haverá edificação, meus irmãos, não haverá ajuda, não haverá auxílio, não haverá ensino, haverá apenas formação de ideias, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base. Mas o Senhor nos chama à responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, instruindo-nos mutuamente, aconselhando-nos mutuamente, com sabedoria, em toda sabedoria. Mas, para isso, precisamos da palavra de Cristo. É lamentável que, às vezes, o pastor da igreja, o pastor titular da igreja, seja visto como o único responsável pelo aconselhamento. Não é? Cada membro é importante no corpo e é responsável um pelo outro. Nós somos responsáveis, meus irmãos, uns pelos outros. Nós precisamos compreender isso, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos instruir, aconselhar em toda a sabedoria. Mas isso só é possível se nós estivermos habitando em nós ricamente a palavra de Cristo. Outra coisa, irmãos, há uma harmonia muito grande entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Não é? A palavra de Deus e o Espírito de Deus agem de forma inseparável. Existe um texto muito parecido em Efésios capítulo 5, versículo 18, que o apóstolo Paulo diz, eu pus o óculos para ver a hora, não é? Praticamente a mesma coisa que nós lemos em Colossenses 3,16. Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Veja o que o apóstolo diz aqui. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses, ele diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vós.
Instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, o que é atribuído à plenitude do Espírito Santo em Efésios é atribuído à plenitude da palavra de Cristo em Colossenses. Por que isso? Porque, como havia uma luta na igreja de Colossos contra a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, então o apóstolo prefere referir-se à fonte de onde deve vir a nossa capacitação para o serviço e para a adoração, a palavra de Cristo. Ela é suficiente. Mas, irmãos, a palavra de Cristo precisa, a palavra de Deus, precisa ser manuseada, aplicada com a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa aplicar essa palavra em nós. O entendimento, a compreensão intelectual apenas não é suficiente, porque ambos, palavra e Espírito, já dizia Calvino, são inseparáveis. Nós precisamos estar plenos da palavra de Cristo. E nós precisamos nos desenvolver na habilidade para interpretá-la corretamente, segundo as regras da hermenêutica, mas nós dependemos da ação do Espírito Santo aplicando essa palavra aos nossos corações. Então, você precisa instruir o seu irmão, você precisa aconselhar o seu irmão em toda a sabedoria, mas isso só é possível com a palavra de Cristo habitando ricamente. Também é a palavra de Cristo a base, a fonte de onde deve surgir, sair, extrair, tirar a adoração da igreja. A igreja não pode adorar sem base na Escritura. Nós louvamos ao Senhor nesta noite com 2 hinos e 3 cânticos, todos fundamentados na Escritura. Isso é cantar a Escritura, isso é cantar o Evangelho. Então, o serviço da igreja tem que ser fundamentado na palavra de Cristo. E a adoração da igreja precisa estar fundamentada na palavra de Cristo. Tem muita coisa aí que emociona. Tem muita coisa aí que levanta o astral, mas não tem base nas Escrituras e, portanto, não edifica. Tem muitos cânticos aí que fazem as pessoas chorarem, mas não as fazem reconhecer a necessidade da graça de Deus e de que a tua vida deve ter como motivação não a exaltação do seu eu, não o preenchimento das suas necessidades, mas a glória do Senhor, a glória de Cristo. Então, a igreja, o povo de Deus, deve cantar, deve louvar, deve adorar, fundamentado na Escritura. Seja qual for o significado, irmão, de salmos, hinos e cantos espirituais, aqui nós precisamos compreender que a fonte de onde eles devem jorrar é a palavra de Cristo. Porque, ao longo da história, alguns, principalmente os puritanos e alguns grupos que acabam se intitulando de neopuritanos, eles defendem a ideia que apenas os salmos do Antigo Testamento deveriam ser cantados. Mas é claro que não é isso que Paulo tem em mente aqui. Paulo tem em mente uma diversidade de forma, de expressar o louvor. E louvor, adoração e, ao mesmo tempo, serviço. Existe cântico que nós não nos dirigimos a Deus diretamente. Nos dirigimos uns aos outros, não é?
Nós cantamos o primeiro cântico, que a primeira estrofe é uma afirmação da nossa identidade, não é? Somos raça eleita, não é? Sacerdócio real. Não estamos falando diretamente a Deus, estamos falando uns aos outros, lembrando-nos da nossa identidade. Quando chegamos ao refrão, então cantamos, somos gratos a Ti, Jesus. Tremenda misericórdia. Então é possível você cantar, fundamentado na Bíblia, um canto que sirva para edificar o seu irmão e trazer, ao mesmo tempo, glória a Deus, porque a palavra de Deus está sendo aplicada. E vemos aqui que a motivação dessa adoração deve ser gratidão a Deus. Então, por que cantamos? Por que louvamos? Louvamos porque somos gratos a Deus, por tudo que Ele realizou em nós, e por tudo que Ele está realizando em nós e por nós, para a sua glória. Então, nós não louvamos para adquirir alguma coisa, simplesmente para receber alguma coisa. Não, o texto diz, com graça em vossos corações. Né? Então, é isso, com gratidão em vosso coração. E, por último, meus irmãos, a quarta característica dos eleitos do Senhor é uma existência centrada em Cristo, uma existência centrada em Jesus. É o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, veja, uma existência centrada nele. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tem que falar em nome de Cristo. Tudo que você fizer, tem que fazer em nome de Cristo. Mas, meu Deus, como é que é isso? O texto, irmãos, não está se referindo a invocar o nome de Cristo, mas está se referindo a uma consciência de que aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos na presença de Cristo. E nós fazemos para Cristo. Essa é a nossa consciência. Nós precisamos saber, e às vezes, irmãos, como medir o que nós falamos? Ao falar com alguém, imagine que Cristo está do seu lado, ouvindo o que você está falando. Isso muda? Faz alguma diferença? A maneira que você fala, por exemplo, com o seu marido, se você tivesse consciência que Cristo está do seu lado, ouvindo o que você está falando, você falaria como normalmente fala? E vice-versa, o marido para com a esposa, o pai para com o filho, nós para com os nossos colegas de trabalho, para com os nossos irmãos. Tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em obra, deve ser realizado com a ideia de que estamos fazendo isso na presença de Cristo, em nome de Cristo, e para Cristo. Isso deve mudar, irmãos. Cristo deve ser o centro da nossa existência. Nós precisamos estar plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Nós estamos ouvindo isso todos os domingos. E às vezes alguém pode pensar, puxa, que repetitivo. Mas sempre a mesma coisa. É necessário. Porque, meus irmãos, quando nós estamos satisfeitos em Cristo, tudo mais é secundário. Tudo vem depois. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa existência.
Então, nós somos mais prudentes no falar, nós somos mais prudentes no agir, porque contamos com Ele, contamos com Sua graça, falamos na Sua presença, fazemos na Sua presença e temos como propósito a Sua glória. Então, as características dos eleitos de Deus estão relacionadas a fatos do dia a dia, nos quais o Senhor exige de nós uma postura diferente daquela que nós tínhamos quando ainda não éramos povo, quando ainda não pertencíamos ao Senhor, quando ainda éramos inimigos. Mas agora não. A graça de Deus agiu. O Senhor trabalhou em nós. Ele mudou nossas vidas, Ele mudou nosso caráter. Nós nos despimos do velho homem com seus feitos e nos renovamos do novo. Que se renove, nos vestimos do novo, que se renova para o pleno conhecimento naquele que o criou. Então, nós precisamos agir diferente. O Senhor Jesus disse em João 13, 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ele orou ao Pai, dizendo, Pai, aqueles que Tu me destes, eu quero que eles sejam um, assim como eu, Tu somos um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Então, é nas características de um povo eleito, santo e amado, mas que expressa essa identidade no dia a dia, com humildade, com longanimidade, com bondade, com disposição para perdoar, com o amor como elo da perfeição que une todas as coisas, com a paz de Cristo, que é o árbitro que domina, com a palavra de Cristo habitando ricamente, com o compromisso de instruir, de aconselhar-se mutuamente, e de louvar e de adorar a Deus, tendo como fonte a Sagrada Escritura, e de estabelecer a existência, a vida, como sendo o próprio Cristo. É isso que Paulo exortara a igreja de Colossos. E é isso que a palavra de Deus nos exorta nesta noite, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso. E nós precisamos crer que Deus está comprometido por sua graça infinita em nos capacitar de modo que nós sejamos bênção na vida dos nossos irmãos. Nós sejamos bênção na vida das pessoas que o Senhor, por sua soberania, fazer se aproximar de cada um de nós. Mas nós entendemos isto, compreendemos a seriedade disto. Estamos interessados em não apenas expressar, não apenas falar, não apenas arrazoar sobre o fato de que nós somos eleitos, mas compreender que existem implicações sérias na realidade de sermos povo do Senhor, de sermos raça eleita, de sermos sacerdócio real, de sermos propriedade exclusiva do Senhor. Existem implicações sérias nisso, e o Senhor quer, de fato, nos ajudar a viver de modo que o seu nome seja glorificado. Não há, irmão, por mais diferentes que sejam as personalidades, por mais diferentes que sejam as nossas origens, por mais diferente que seja a nossa ascendência, né? Nossas experiências,
antes de conhecer a Cristo, nós fomos alcançados por sua graça e fomos trazidos para uma nova realidade, para uma nova identidade, para a realidade de que nós somos povo de Deus. Mas isso é sério. Isso não se resolve com palavras, com discursos, isso se resolve com prática. E eu creio que o Senhor quer nos ajudar, quer ajudar esta igreja. Eu tenho certeza que não foi por acaso que a carta aos Colossenses foi escolhida para ser exposta ao longo desses domingos à nossa vida. Deus tem um propósito nisso. Deus quer glorificar o seu nome através de nós. Mas você precisa entender isso, eu preciso entender isso. E para isso eu gostaria de orar com os irmãos, não é? Entendendo que o povo de Deus vive uma unidade na diversidade, unidade fundamentada na verdade, unidade que supera a diferença, unidade possibilitada pela suficiência de Cristo. Entender que nós somos povo eleito com atitude definida. Presta essa eleição com atitude definida. Entender que a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. Entender que Cristo deve ser a razão da nossa existência. Nós devemos ser gratos em tudo, irmão. 3 vezes, né? Concluindo, mas 3 vezes a palavra gratidão aparece nesse texto. Uma no versículo 15, que Paulo nos exorta a sermos agradecidos uns aos outros. Aprendemos a dizer muito obrigado, irmão. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado por você exercitar o seu dom para a edificação da minha vida. Obrigado por você usar palavras que me ajudam a amar mais ao Senhor. Nós até nos esquecemos da cortesia que deveria ser comum aos cristãos, a atitude de agradecer. Nesse texto, ser agradecidos é uns aos outros. E depois, tanto no versículo 16, quanto no versículo 17, gratidão, gratidão. E nesses 2 últimos casos, gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo quanto Ele fez, por tudo quanto Ele é, por sua graça que nos alcança tão poderosamente. Então, que o Senhor nos ajude nesta noite. Eu gostaria de orar, pedindo o auxílio do Senhor para com a minha vida, para com a sua vida, nossas vidas, para que nós possamos compreender as implicações de sermos povo de Deus e agir de modo que a eleição seja expressa na prática do dia a dia.